Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais um encontro e hoje eu venho aqui para falar sobre um curso muito interessante que eu formatei de florais de Bach. É uma formação muito interessante de florais de Bach, que abrange muitas coisas, como a gente vai ver. E eu montei essa pequena apresentação aqui para vocês conhecerem o formato do curso. E, claro, se vocês se interessarem, vai ser muito bom que possam participar. É isso aí. Então vamos começar sem mais delongas. Eu vou fazer o mesmo esquema das outras apresentações. Eu vou, às vezes, desaparecer da tela. Você vai apenas ouvir a minha voz, mas durante toda a apresentação eu vou aparecendo quando for necessário. Por exemplo, assim eu fico aparecendo no cantinho, no teu canto da tela, e você vê a apresentação do slide. E assim você vê apenas o slide e ouve a minha voz. Combinado? Vamos lá? Vamos começar? Então é isso. Nesse encontro, nós vamos falar um pouquinho da terapia floral e apresentar o curso Terapia Floral de Bach, 38 Essências para a Evolução do Ser. Nesse curso eu apresentarei o repertório, as 38 essências do sistema floral de Bach, da maneira que o criador do sistema as categorizou no livro Os 12 Curadores e Outros Remédios, através dos 7 grupos emocionais. Também mostrarei a relação dos grupos com os chakras, que são os centros de energia que abrangem os corpos sutis do indivíduo. Eu não vou entrar nesse mérito, nesses detalhes agora, nesse momento. Para quem fez o curso básico e intensivo no ano passado, nós fizemos um curso para, para uma turma de Portugal e o curso foram apenas 4 aulas de 4 horas. Então foi uma coisa bem pesada, bem cansativa e muito conteúdo compactado num tempo, muito tempo de aula, cansava demais. Então, dessa vez, nós vamos fazer 8 aulas de 2 horas, ao invés de 4 aulas de 4 horas. Nós vamos fazer 8 aulas durante o mês de outubro inteiro. Né? Nós vamos fazer o curso no mês de outubro inteirinho. E espero que transcorra, porque quem já fez o curso vai ter mais tempo para rever, vai ter conteúdo novo, né? Vai ter atualização. E o repertório, óbvio, o repertório não muda, mas os nossos conceitos, atualizamos a nossa informação, por assim dizer. Combinado? Então vamos começar com algumas informações importantes sobre a terapia floral. Né? Só para a gente pontuar. Né? O que significa evoluir com florais? O Dr. Bach morreu em 1936, depois que ele concluiu o trabalho dele, né? Ele concluiu o trabalho em 1935, 1936, morreu em novembro de 1936, ou seja, 87 anos, quase 90 anos, e desde então surgiram muitos sistemas de essências. Tem essência floral, tem essência de campo de consciência, tem essência d'água. Então, quer dizer, com minerais, nós temos essências com presença de animais, e todas elas são sistemas que são maravilhosos, né? Sistemas que funcionam muito bem, que atendem muito bem as pessoas, mas nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Nós temos que lembrar que a terapia floral não são as essências. Então, nós, terapeutas, a gente estuda os repertórios, a gente sabe como e onde podemos utilizar essas essências, nós intuímos as essências a serem usadas para determinada situação, fazemos a nossa análise de muitas maneiras e, no final, acabamos indicando como se fossem remédios que irão trazer alívio a determinado sintoma físico, mental, emocional ou espiritual. Lamento dizer, mas não foi isso, não foi isso.
não foi bem isso que o Dr. Bach nos trouxe. Por quê? A terapia floral é, sobretudo, para erradicar a ignorância, trazer luz, desenvolver a consciência. Nós temos que nos melhorar como seres humanos. Tá? Então, a terapia floral ela tem esse objetivo, trazer consciência aos seres humanos. Se nós, quando atendemos alguém, indicamos as essências para tratar sintomas, fazemos o mesmo que fazem os outros profissionais que utilizam as drogas sintéticas. A gente está trabalhando como trabalham os médicos na medicina alopática. Né? Nós devemos ter em mente que o nosso trabalho deve estar focado no verdadeiro sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida? Eu fui lá no Google e digitei qual é o sentido da vida. Afinal de contas, o Google é um mecanismo de pesquisa maravilhoso. Então vamos lá. Vamos ver o que o Google nos respondeu. Olha, nós tivemos aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de resultados respondendo o que é o sentido da vida. Como é que é? 1 bilhão e 700 milhões de resultados. Muito bom. Eu penso, aí é uma constatação minha, eu penso que o sentido da vida é evoluir. O que significa evoluir? Sofrer evolução ou transformações, progredir. A humanidade evolui incessantemente. No sentido figurado, evoluir quer dizer atualizar-se no que diz respeito a ideias ou convicções. A sua mentalidade evoluiu. Pode também ser alvo de um conjunto de alterações ou modificações de modo gradual e progressiva. Os alunos evoluíram ao longo do ano. A etimologia a origem da palavra evoluir vem do latim evoluer. O sinônimo de evoluir é progredir, evolucionar, evolver, atualizar. Muito bom. Evoluir. E como é que nós evoluímos? Nós evoluímos através da realização do nosso propósito. E aí começa a complicar, né? O Dr. Bach, no livro Cura-te a ti mesmo, compara a nossa vida na Terra a um dia de escola. E dessa forma, cada período, cada ano escolar, a gente tenta executar as tarefas, cumprir os quesitos daquele ano respectivo. Então, cada um de nós, a gente tem que lembrar disso, cada ser humano, ele tem os seus próprios desafios. Nem todos estão no mesmo ano escolar, assim como nem todos têm os mesmos desafios, os mesmos propósitos, né? E o propósito também ele pode ir mudando de acordo com a nossa evolução, né? O teu propósito hoje pode ser um propósito de você ter liberdade, né? E liberdade financeira, ou ter. Então, quer dizer, esses são os seus propósitos hoje. Mas geralmente, nós vamos ver aqui que os propósitos eles estão pouco ligados, normalmente eles não são ligados ao material. Isso são metas, né? São sonhos, desejos. Tá? Então, basicamente, nós temos que ajudar o nosso interagente, o nosso cliente, a entrar em sintonia com o próprio propósito, que às vezes ele está mascarado, está escondido. Né? Cada um de nós tem os seus próprios desafios para realizar o propósito. E é aí que nós entramos nesse nosso trabalho. Nós precisamos entender que o ser que nos procura tem uma lição a aprender, um trabalho a desenvolver, tanto quanto a gente, nós também. E nós devemos procurar com todo o amor e com as ferramentas que tivermos onde está a limitação que o adoece, que o faz sofrer.
Desenvolver a sensibilidade, então, é uma premissa básica para sermos bons indicadores de essências florais. Não devemos perder de vista que o objetivo final é auxiliar a pessoa a compreender onde e por que está inserida em determinado sofrimento, para que ela possa então modificar a sua percepção desse problema, modificar as suas atitudes. Devemos ajudar a pessoa a encontrar o seu verdadeiro eu, o seu propósito. Lembra que entrar em sintonia com o seu propósito, com o seu verdadeiro eu, com a centelha divina que está dentro dela. A mente é a parte mais delicada e sensível de nós mesmos, disse o Dr. Bach, e completou dizendo que o verdadeiro médico, e aí ele estava se referindo ao terapeuta, será aquele que conheça profundamente a humanidade e que tenha o desejo de ajudar para favorecer a eliminação da ignorância e desenvolver a consciência no planeta. E isso, me perdoe, é um marco totalmente distinto à abordagem de conhecer os remédios, as essências, de uma forma memorística. Isso aqui é para depressão, isso aqui é para dor, isso aqui é para impaciência, né? E aplicá-lo em função do sintoma. É totalmente diferente. Mas o sintoma físico, a gente deve ignorar o sintoma físico? Claro que não. O sintoma físico é o nosso guia para que possamos compreender todo o processo e utilizar da melhor maneira as gotinhas de luz, que são as essências florais. Parece complicado, assim, à primeira vista, mas é simples. Na realidade, se a gente for fazer assim uma análise muito superficial, a gente pode dizer o seguinte, que para realizar o nosso propósito, a gente encontra os desafios. A maneira como nós encaramos cada desafio é que vai determinar se nós mudamos de série, mudamos de grau, evoluímos, né? E quando a gente não está, a gente se afasta muito desse propósito, a gente começa a ter atitudes, ou a gente começa a fazer coisas que não são compatíveis com aquele propósito que nós trazemos ao chegar aqui no planeta, é aí que é a causa da doença. Basicamente é isso. Então, quando nós, terapeutas, ajudamos a pessoa a ter consciência e ajudamos ela a reconhecer o seu propósito e a olhar e a caminhar nessa direção de realização desse propósito, automaticamente a lição foi aprendida e a saúde é restabelecida. Saúde física, inclusive, tá? Muito bom. Mas o que é uma essência floral, né? De forma bastante simples, eu diria que cada essência floral é a materialização de uma informação específica que promove a conexão do corpo material do indivíduo com a informação contida num campo que é muito mais sutil, que é energético, tá? Então a gente está vendo aí nesse slide uma nuvenzinha que seria o campo de informação de cada sistema floral, e aí são vários sistemas florais que nós temos, como nós vimos anteriormente, e aí a gente vai perceber o seguinte, que existe um campo de informação invisível, energético, um campo mórfico, como citou o Sheldrake, ou então um campo de informação passiva, como citou o Julian Barnard, não importa, existe um campo de informação e a essência ela é a forma material dessa informação. Então, quando a gente dá uma essência floral para uma pessoa tomar aquilo, ela vai ingerir aquela coisa material, física, que tem uma informação que é imaterial, e aí, através dessa informação no corpo físico, vai começar um processo de conexão, de sintonia com essa informação que está nesse campo geral, global de informações, né? O terapeuta, né, conhecedor do sistema ou dos sistemas que usará para tratar a questão do interagente, por ressonância,
se conecta a esse campo, que é muito mais sutil, é um campo energético. Então esse diagrama aí na tela, ele mostra isso. O terapeuta, ele está conectado com essa informação porque ele estudou essa informação. E ele também está, ao se conectar com essa informação, com esse campo de informação, ele também indica uma essência floral, que seria a matéria, para o cliente. O cliente, ao tomar essa essência floral, ele vai abrindo, entrando em sintonia, em ressonância com esse campo de informação. E aí, cada essência, obviamente, tem a sua função, tem a sua virtude para determinado mal. Então a pessoa, às vezes, ela saiu, vamos dar um exemplo prático, a pessoa saiu do seu roteiro porque ela se deprimiu, está deprimida. Se eu entendo aquele processo de depressão por algum motivo, uma tristeza, uma perda, né, e eu consigo puxar desse campo de informação a essência que eu devo indicar, quando eu indico essa essência para a pessoa e ela começa a tomar essa essência, ela vai tomar, na verdade, consciência, né? Porque essa informação vai entrar nela e ela vai entrar em ressonância com a informação do campo. Basicamente é isso. Tá certo? Muito bom. A partir daí, a decodificação da informação é a responsabilidade do interagente. Então, quer dizer, a nossa função como terapeuta, a gente acompanhou, identificou, diagnosticou, indicou, só que agora ele tem que fazer a parte dele. Ele vai ter que processar, ler esse livro. Nós demos um livro para a pessoa ler, só que é em forma de gotas. Tá? É isso. Por isso que quando a gente trata pessoas diferentes, apesar de tratar mesmo sintoma às vezes, né, os resultados são diferentes, né, porque depende de cada um. Muito bom. Aí eu, com a Elizabeth, de Portugal, da escola Eliluz, Escola de Desenvolvimento Pessoal, a gente formatou esse curso e o curso é Terapia Floral de Bach, 38 Essências para a Evolução do Ser. O que nós vamos estudar nesse curso? Muito bom. Nesse curso, eu vou apresentar o repertório, as 38 essências da maneira que Dr. Bach apresentou, pelos 7 grupos. Inicialmente, vou apresentar a história de vida do Dr. Bach, o que ele fez como médico, como pesquisador, como bacteriologista, homeopata, o seu trabalho com os nosódios, né, que são utilizados até hoje, né, as suas pesquisas com a microbiota intestinal. E aí a mudança de paradigma, momento em que ele abandona a medicina ortodoxa para cuidar dos seus pacientes apenas com, abre aspas, flores silvestres maravilhosamente eficazes em seu poder curativo e fáceis de usar. Ou seja, Dr. Bach percebeu que na natureza existiam flores, né, assim como outros co-criadores de sistemas florais perceberam que existem flores que podem nos ajudar, e essas flores são maravilhosamente eficazes em seu poder curativo. Palavras do Dr. Bach, e fáceis de usar. Realmente, usar florais é muito simples. Nós vamos estudar a filosofia do Dr. Bach, o que ele nos deixou escrito, né? Vamos estudar, pegar alguns livros importantes para entender a filosofia dele, que inclusive eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho que a filosofia de Bach, se você entender a filosofia do Dr. Bach, ele deixou as coisas muito bem explicadas. Se você entender a filosofia, as essências, como dizemos antes, elas são apenas um coadjuvante para a pessoa. É muito comum, eu atendo, e aí eu pergunto para a pessoa assim, como é que você está se sentindo alguns dias depois? A pessoa fala assim, nossa, eu melhorei tanto, eu ainda nem mandei fazer a receita que você passou, a indicação que você passou, mas eu estou tão melhor. Por quê? Porque quando a gente entra no campo e nós estamos em ressonância
com o nosso cliente, automaticamente também a gente como se puxasse ele também para esse campo, né? Algumas pessoas mais sensíveis conseguem perceber isso, né? Muito bom. Então a gente vai aprender o repertório depois, de acordo com os 7 grupos emocionais, só que com uma visão evolutiva, né? Nós vamos entender por que o Dr. Bach ele sempre apresentava os seus grupos na mesma ordem e as essências de cada grupo também numa sequência. Nós vamos entender e aprender como funciona o método solar, o método de fervura. Vamos tentar entender por que o Bach se utilizou de 2 métodos diferentes para produzir as suas essências. E é isso, basicamente é isso. Tem muito mais coisa que a gente vai ver durante o curso, né? Algumas noções dos corpos sutis, né? Os biocampos, vamos ver também os chakras, vamos ver um pouquinho de glândula pineal também, no devido momento. Vamos seguindo. Muito bem, quando é que vai acontecer esse curso? Em outubro de 2023, às terças e quintas. O horário ainda a gente não definiu, mas vai ser um horário que atenda o pessoal da Europa e o pessoal do Brasil, né? Porque não pode ser um curso à noite no Brasil, porque senão é madrugada na Europa. Não pode ser um curso muito cedo no Brasil, porque senão vai ser muito cedo também na Europa. Então, nós vamos acertar o horário. Terças e quintas, nós temos aí 5 quintas-feiras e 5 terças e 3 quintas. Né? Então, seria dia 3, dia 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de outubro. Onde? Na plataforma Zoom, e o conteúdo da aula vai ser disponibilizado por 6 meses. Eu ainda não sei ao certo se nós vamos gravar a aula, né, aquele momento de interação com alunos, ou se a gente vai fazer uma gravação do conteúdo que vai ficar disponibilizado. Eu prefiro, particularmente, gravar o conteúdo. Por quê? Porque, às vezes, durante a aula, acaba caindo a conexão, aí volta, perde, enfim, o áudio não está bom, a internet está travando. Então, eu acho que fica melhor a qualidade do conteúdo, a pessoa aprende mais se for a aula gravada fora. Mas não é uma promessa ainda, tá? Vamos ainda analisar o que vai acontecer. O conteúdo programático, maravilhoso. Ó. A aula 1, uma primeira aula de 2 horas, a gente vai fazer uma pequena introdução, falar um pouco da vida e do pensamento de Bach. A gente vai introduzir a terapia de florais, vamos falar da biografia dele, as descobertas, a obra escrita dele, as palestras de Wallingford, o livro Cura-te a ti mesmo, uma palestra que ele deu chamada Sofreis de Vós Mesmos, aí o livro Liberte-se, né? E os 12 curadores e outros remédios, né? Vamos estudar nessa primeira aula também os métodos de preparo, vamos ver como é que são feitas as essências florais e o floral emergencial, vamos estudar o que é o floral emergencial, né? Pelo menos o conceito do floral emergencial, depois a gente volta nele no final do curso. E as dosagens, o que é uma essência mãe, o que é uma essência estoque e o que é como são feitas as diluições na hora que você faz a indicação, tá certo? Na segunda aula, nós vamos apresentar os 7 grupos emocionais e vamos falar do grupo do medo, que é o grupo 1, que está conectado com o chakra sacral ou umbilical e ao elemento água. Tá? Então, nós vamos falar do grupo do medo, né? O grupo da incerteza e insegurança, um grupo da falta de interesse no momento presente. Estou apresentando, nessa segunda aula, vamos apresentar os 7 grupos e vamos falar da emoção medo e os florais da emoção medo. Na aula 3, nós vamos falar do grupo da incerteza, né? O chakra do plexo solar, que é o elemento fogo, e vamos falar da emoção incerteza e das essências que fazem parte desse grupo da incerteza. Na aula 4, nós vamos falar do grupo daquelas pessoas que têm interesse insuficiente nas circunstâncias presentes, que é o grupo 3, relacionado com o chakra frontal, e a emoção, desconexão com o presente, né? E as essências que fazem parte desse grupo.
né? Na aula 5, a gente vai pular o grupo 4, eu vou explicar depois por quê, né? Na aula 5, no curso a gente vai explicar por quê que a gente pulou nesse momento. A gente foi do primeiro, segundo e terceiro grupos para o quinto, sexto, sétimo e voltamos no quarto grupo, que seria a última aula. Mas isso aí, durante o curso, a gente vai ver por que é assim. Na aula 5, nós vamos ver o grupo daqueles que são excessivamente sensíveis a influências e ideias, que está conectado com o chakra cardíaco, o elemento ar, e a emoção dos influenciáveis, essências que fazem parte desse grupo aí, né? Na aula 6, o grupo do desânimo e desespero, que é o grupo 6, né? E o chakra que está conectado com o chakra básico, o elemento terra, e aí nós vamos ver os florais, né? O grupo 6 é o grupo que tem mais essências do sistema de Ba. Na sétima aula, a gente vai ver o grupo 7, que está conectado com o chakra laríngeo e o elemento éter. Essa coisa dos elementos, ela tem algumas contradições também, mas nós vamos adotar um padrão para ver. Tá? Então, nós vamos ver o chakra laríngeo, elemento éter, emoção, preocupação pelo bem-estar dos outros. Tá? Nós vamos estudar um pouco isso aí, ver como é que ele se apresenta, essa emoção, e vamos estudar os florais desse grupo. E finalmente, na última aula, nós vamos fazer um breve estudo da glândula pineal, vamos estudar o grupo da solidão, que é o grupo 4, que tem só 3 essências, né? Que está conectado com o chakra coronário. E vamos ver os florais, vamos fazer um ou outro estudo de caso, vou dar um resumo do repertório das essências, esclarecer dúvidas e terminamos assim o nosso curso, né? O curso tem... Quanto custa esse curso? Para alunos da Europa, basicamente em Portugal, alunos novos, 80 euros. A gente se esforçou para fazer um conteúdo maravilhoso abaixo dos 100 euros, né? Foi uma meta que a gente impôs. E aqueles que fizeram o curso básico no ano passado, intensivo, a gente está oferecendo com 40% de desconto, ele sai 48 euros, né, o que é ficou bem melhor também, abaixo dos 50 euros, né, a gente consegue fazer. E para alunos no Brasil, né, que não fizeram o curso básico em Portugal, o pagamento com Pix R$ 450, o que é muito, muito, muito bom esse preço, já que nós temos 8 encontros, né? Quer dizer, sai a 60, 50 e poucos reais por encontro, né? Para aprender um conteúdo bem legal, é realmente um preço legal, devem aproveitar, né, brasileiros, né? É isso. Eu termino aqui essa breve apresentação, agradecendo a presença de vocês, agradecendo ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, dá um like, se você não curtiu, dá um dislike, né? E até a próxima.